Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de história. Cuidado com o avião que vai passar aqui, ó. Ó o avião, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Opa, passou! Não bateu, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Lembrando do nosso combinado, abram o caderno, já abriram? Coloque a data de hoje e daqui a pouco vocês irão colocar o título da nossa aula. Procure anotar tudo que for preciso e for possível também. Eu irei explicar o assunto, vocês irão prestar atenção, e aí o que der para anotar, mediante a minha fala, anotem. Para quê? Para quando vocês forem fazer a prova, pega todo o teu material, todo o teu resumo e vai estudar para a prova. E aí, ó, é só correr para o abraço, tá bom? Essa vai ser a nossa técnica, a nossa forma de trabalhar. É só ficar prestando atenção e, com certeza, vocês vão ter um bom resultado. Desde já agradeço ao professor que está aí na ponta, nos auxiliando, nos ajudando, colaborando e trocando ideia com a gente. Professor, qualquer dúvida, é só ir lá no grupo do primeiro ano. Professor Osmar, o aluno assim. Ok, teremos todo o tempo e um prazer de tirar essas dúvidas, tá bom? A nossa parceira aqui, a nossa intérprete internacional, a Aldelina, que está conosco, aí levando informações até vocês, tá bom? Segue no quadro, vamos para a aula 5. Opa, é 6.1. Aula 6.1, que vai falar sobre os hebreus, os fenícios e também... Opa, deixa eu ver aqui. Isso. Hebreus, fenícios e persas. Olha só. Na aula passada, nós falávamos sobre a Mesopotâmia, os principais povos que viveram ali entre o rio Tigre e Eufrates. E aí falávamos sobre os caldeus, os assírios, os babilônios, tantos outros povos. Agora, são mais 3 povos. Hebreus, que vamos saber um pouco sobre a sua trajetória. A vocação marítima e comercial 2, fenícios, certo? E, por último, falar sobre os persas, o grande império do Oriente que se formou. Vamos saber quem era o principal líder, como que se criou esse império tão importante. Fechou? Vamos lá, então. A nossa aula possui essas 2 habilidades. Então, aluno, tu tens que identificar os significados históricos, geográficos das relações de poder entre as nações, assim como também analisar diferente processo de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Feito isso, ok. Vamos lá, então, partindo para o assunto. Veja aí, os hebreus, os fenícios e os persas. São 3 grandes civilizações que deixaram seus registros na história, deixaram sua marca, o seu legado, sua cultura, toda uma forma de governo, enfim. É o que nós iremos aprender na aula de hoje, tá bom? Essas estruturas. Logo aqui você vê os fenícios, né? Nossa, aqui os grandes soldados persas. Vamos lá. Os fenícios, eles conviveram e comercializavam com vários povos. Tiveram como vizinhos aí os hebreus. Olha aí, fenícios teve vizinhos hebreus, que também viviam na região onde está o atual Estado de Israel. Na aula passada, quando nós falávamos sobre Uruca, Lixe, Lagash, eu disse a vocês como se fossem as principais metrópoles do mundo antigo. E eu até comparei com Nova York, São Paulo, Tóquio, lembram? Pois é. Agora, nós estamos falando dos fenícios, dos hebreus e dos persas. Olha onde eles estavam situados. Ali, onde é hoje o Estado de Israel. Então, aquele povo tem uma cultura e uma história muito rica. Com os persas, além do comércio, os fenícios ainda tiveram que enfrentá-los como inimigos. Mas, pois é,
devido à expansão do Império Persa. Vocês também viram na aula passada, e eu acabei mencionando, que um povo superior a outro vai dominando, até ficar ali o mais poderoso de todos. Depois nós vamos chegar, sabe aonde? No Império Romano, lá na frente. Acompanhe aí as aulas, você irá perceber. Esses são os hebreus, e aí, claro, estão em busca da terra prometida, e está na Bíblia, para você que já teve o tempo de ler a Bíblia, de conhecer um pouco a palavra, vão observar que os hebreus andaram peregrinando em busca de uma terra, um local para se alojarem e ali formar o seu povo, o seu estado. Os hebreus, você vê isso muito na Bíblia, esse confronto com os outros povos, ou poderão deixar eles mais fortes ou então mais fracos. O fato é que eles acabam encontrando um território. O que nós herdamos deles? Bom, nós herdamos a cultura monoteísta. Até porque, no passado, algumas religiões, alguns povos, eram politeístas. A diferença do politeísmo para o monoteísmo é que o acreditavam em vários deuses, tá bom? O monoteísta só acreditava em um Deus. Olha que legal. Mono de um, polio de vários. Para tu ter uma ideia, aluno, tinha civilizações, povo, que tinham para mais de 3.000 deuses. Professor, como assim? Pois é. A história, ela relata a formação desse povo e também da sua cultura, e acabamos chegando nessa explicação. Por exemplo, o bezerro de ouro, né? Que eles veneravam, o sol, a lua, enfim, eram muitos deuses. Fora as oferendas. Migração, por exemplo, perseguição, fuga, lutas, cativeiros, dispersão, tudo isso que eu falei para vocês agora, fazem parte da história do povo hebreu, que conseguiram preservar a sua cultura, mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Professor, a que se deve essa forma de preservação? Bom, quando você tem, de fato, a essência da religiosidade, você jamais vai aceitar outra em troca. O que eu quero dizer? É muito simples. Vem para mim. Eu quero dizer o seguinte: você nasce em uma família. Essa tua família, ela tem alguma vocação religiosa, seja qual for. Com o passar do tempo, quando você vai criando maturidade, você acaba tendo entendimento e você faz a busca religiosa. Muitas das vezes você consagra, você dá continuidade àquilo que teus pais te ensinaram, ou, em algumas circunstâncias, você acaba tomando outro caminho. Por exemplo, você nasce numa família católica. Você congrega, visita, participa das igrejas católicas. Você vai crescendo, até que chega um certo ponto que você conhece outras religiões, aí você migra. Por exemplo, você vai para a igreja evangélica. Você se sente melhor, etc. Pronto. É isso que eu estou falando, essa migração. Ou vice-versa. Você nasce numa família evangélica e com o tempo, com o crescimento, você acaba tomando outro caminho.
vai para o catolicismo. O importante de tudo isso é que você segue uma religião. Você obedece um Deus. O mais importante é isso. E você sempre já ouviu falar lá atrás, religião no mundo salva ninguém. O que vai te salvar é a tua fé, a tua crença, a tua bondade. Isso é que vai te salvar. Tá? E é por isso que muitas vezes, nas escolas, deixa os alunos muito à vontade, se querem ou não terem aula de religião. Porque isso é um princípio familiar que vem do seio da família. O pai, a mãe ensinando sobre a vida, sobre a crença e etc. Ou outros irão para o espiritismo, ou outros irão para qualquer outra seita. O importante é que segue um Deus, que acredite em um Deus. E essa herança nós herdamos dos hebreus, que vão passar por outros. Hoje a humanidade, século XXI, é monoteísta. E todas as religiões acabam indo em uma única direção. Tem um Deus. Tem algo superior que acaba nos conduzindo, que nos dá inteligência, etc. Mas isso é uma questão interior, que cada um busca essa necessidade. Tá certo? Por isso que, ao herdarmos isso dos hebreus, nós passamos de geração em geração. Agora, vocês imaginem, povos antigos tinham 3.000, 4.000, 5.000 deuses. Vai acreditar em quê? Aí acaba que funilou em um único ser. E realmente, falar sobre religião, falar sobre a vida é muito complexa. Nossa, vocês não têm noção. Mas vamos deixar para uma próxima aula aí, que dá muito pano para manga. Segue no quadro. Na sequência, os hebreus, eles não construíram um império. Porém, portanto, todavia, transmitiram à humanidade uma importante herança: ter um único Deus. Em vez de vários, por que não só um? Tudo se concentra nesse um. Vocês imaginam no passado como é que conseguiram abolir os demais deuses e o único Deus que nós ouvimos falar acabou se tornando importante para todos. Foi uma consagração. Mas para isso foi preciso colocar na mente das pessoas que era necessário e acabar com veneração, contemplação a deuses diferentes. Certinho? O Abraão, ele vai conduzir o seu povo, que são os hebreus, da cidade de Ur, que ficava lá na Mesopotâmia, que vocês já viram comigo, Ur, Lagash, Lerish, lembram? Pois é. O principal profeta dos hebreus, líder, vai ser Abraão, que vai conduzir o seu povo da cidade de Ur, na Mesopotâmia, para onde? Para a Terra Prometida. E isso se passou, basicamente, há 2.000 anos atrás. 2.000 antes de Cristo. 2.000 antes de Cristo. Olha aí. De 2.000 para cá, então eu tenho 4.022 anos. Se nós estamos em 2022, perceberam? Nossa, professor, a terra prometida que Abraão tanto buscava era chamada Palestina. Que nós vamos ter uma aula lá na frente sobre ela. Conhecer melhor esse território, essa região. Então, Abraão acaba tendo essa vocação, essa liderança de conduzir, de tentar amenizar o sofrimento do seu povo para uma área próspera. Olha aí. Aí você fala assim, professor, será que tudo isso não foi inventado? Professor, será que isso não foi imaginado pelo homem inteligente daquela época? E etc, etc, etc.
E aí, claro, que aqueles que não crê, que não conhece, vai sim gerar críticas. Mas quem conhece a palavra vai explicar em detalhe como que tudo isso aconteceu. Aí é diferente. Mas é aquela coisa, a fé é que cada um leva dentro de si. Não se discute, né? Vejam, essa aqui foi a trajetória, trajeto provável que o Abraão fez, segundo a Bíblia, de onde para onde. Então ele sai do cativeiro da Babilônia, sai da cidade de Ur e passa pela Babilônia. Lá ele ficou preso por um bom tempo, tanto é o chamado cativeiro da Babilônia. Tem que saber qual foi o rei na época que o prendeu. Aí passa por Man, por Nínive. Nínive era uma das maiores capitais dos assírios do mundo antigo. Nínive tem muito disso na Bíblia. Se fala. Aí eu tenho Arã, e aí passa por outra, Ugarite, Damasco, na Palestina, olha só. São cidades, tem os filisteus, Jerusalém. Rapaz, é muito canto que eles vão passar. Instalação inicial dos pastores hebreus, onde vai ser? É aqui. Sentido da expansão dos povos, olha aí. Nômadas do deserto. E a saída do Egito sob a chefia de Moisés, que está no Êxodo. Já o Egito está aqui, ó. A cidade de Mênfis também é muito importante. É um local histórico fantástico. E aí, claro, nas pesquisas, você vai encontrar a sequência por onde vai passar esse grupo coordenado por Abraão. Os 12 filhos de Jacó, eles dão origem às 12 tribos que formavam ou que formou o povo hebreu. Aí eu te trago mais uma informação, aluno. O povo hebreu é formado das 12 tribos. Essas 12 tribos foram 12 filhos de Jacó. Cada filho constitui uma família e cada família se tornou uma tribo. Então, no total, são 12 filhos, que corresponde a 12 famílias. Tá certo? Isso por volta de 1.700 anos antes de Cristo. O povo hebreu, então, ele migra para o Egito. Está aqui a imagem. Migra para o Egito. Certo? Sendo escravizado pelos faraós por aproximadamente 400 anos. E aí? É muito tempo? É. Professor, isso é uma vida. Olha, uma pesquisa que eu tinha feito no passado, que eu fiz no passado, falava o seguinte, que quando ele fala, por exemplo, Jacó viveu por 200 anos. Não, 200 anos era uma forma de se falar pela quantidade de tempo que poderia viver. Uma pessoa não vive por 200 anos. Vamos colocar no máximo aí 30, 40 anos, 50 anos, que se vivia. Não tinha como você viver muito tempo, ok? Isso aqui, né? Não tinha como viver por muito tempo. Então, vejam só. Aí, eu tenho aqui, ó. Abraão, vocês sabem que é bíblico. Abraão casou com quem? Com Sara. Sara vai ter Isaac e Rebeca. Rebeca irá se casar. Aí Rebeca vai ter, aí tem o casamento de, Esaú com Jacó, de Israel, e aí vai ter vários filhos aqui, ó. Desses filhos, Zilpa vai se casar com Gade e Asser, a Bila com Dan, Neftali e assim por diante. E aí vai, cara, naquele período, até entre familiares era possível
o cruzamento. Hoje, pelo conhecimento contemporâneo, pelos princípios atuais, não se deve gerar filho, o pai gerar filho com a filha, a mãe com o filho. Mas teve épocas que isso foi possível. Hoje não, é inaceitável, devido aos atuais costumes. A libertação do povo hebreu, por exemplo, vai ocorrer no ano de 1300 a.C. A fuga do Egito ela vai ser comandada por Moisés, que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele subiu para orar lá no Monte Sinai. Tanto é que tem essa região do Monte Sinai também muito disputada. E aí, vem para mim, existe o contexto bíblico. Eu tenho um livro chamado Contexto Bíblico. Como é que você interpreta? Quando se fala a passagem do Mar Vermelho. Quer dizer que Moisés chegou lá, bateu, né, o cajado na pedra e falou, abre-te mar. E o mar abriu. Aí todo o povo acabou passando ali. Aí quando os soldados vieram para pegar e foram engolidos pelo mar. Tem gente que interpreta isso, pesquisadores, que falam assim, não, eles passaram na época que a maré estava baixa. Quando a maré subiu, aí não foi possível eles pegar. Então tem várias interpretações. Tanto a Torre de Babel, como a Arca de Noé, e aquela parábola dizer que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Até essa parábola existe uma explicação. Antigamente, a agulha que eles faziam, que eles costuravam, era grande e o buraco de fato era grande. Então, a linha era feita da linha do camelo. Então, ela passava. Mas o rico entrava no reino do céu. Então, tem muito da interpretação. É muito legal quando você pega uma obra dessa, que você vai interpretar assim, nossa, o pecado original de Adão e Eva, como aconteceu. E aí vai. Aí eu sugiro que você vá pesquisar, encontre esse livro. Na oportunidade eu trago aqui e mostro para vocês. Tá bom? Segue no quadro. Vamos lá então. Aí Moisés, ele sobe. Segundo a Bíblia, ele é inspirado por Deus. Algumas pessoas também vão dizer, professor, mas será que Moisés não era inteligente? Ele não esculpiu esse 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o seu santo nome em vão. Guardar os domingos e festa. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. E assim vai, dos 10 mandamentos, cara. É muito louco. E isso, ele está vivo dentro da gente. Esse é um princípio religioso de qualquer cristão. Tá bom? A vocação marítima, agora eu vou falar sobre os fenícios. Eu saio dos hebreus, passei por Abraão, passei por Jacó, passei por Moisés. Agora eu falo dos fenícios. E os fenícios, eles eram conhecidos como habilidosos navegadores. Olha, esses fenícios, nós temos registros que vieram aqui para o mar Mediterrâneo, o Atlântico, registro na nossa região, inclusive. Será, professor? Rapaz, esse povo aí era bruto. Eles faziam essas carrancas na ponta das embarcações justamente para espantar os maus espíritos. E aqui eles já estão usando um barco à vela, não é nem um barco a vapor. Esse aqui é o berrante, mas é o que dá a cadência do remo. Todos eles remando, não tinha... Rapaz, eles eram corajosos. Pense, olha aí,
hábeis comerciantes, negociavam como nenhum outro. Esse povo aí era muito inteligente. Os fenícios, eles são conhecidos como o povo do mar. Para aí você ter uma ideia, né? Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos. E eles irão contribuir para desenvolver o quê? A astronomia, o estudo dos astros. É isso mesmo. Como, professor? Cara, pelo entendimento, pela prática, pelas habilidades, isso eles vão aprimorar cada vez mais. Aluno, tudo que nós sabemos hoje vai ser fruto de anos de pesquisas, anos de testes. Isso não é da noite para o dia, não. Certo? Você acaba tendo uma melhoria compulsória ou não, mas tem. Veja aqui, as rotas dos fenícios. Aqui, ó, eu tenho Bíblios, Sidon e Tiro. 3 cidades, 3 regiões muitíssimo desenvolvidas. Olha, ele sai da região de Creta, ó, todo esse vermelho aqui que vocês estão vendo, contornando o mar Mediterrâneo, até chegar aqui, aonde vai ser a Espanha, na Ibéria, né? A Europa lá em cima. Então, todo o mar Mediterrâneo vai ser visitado pelos fenícios. Os caras eram fera, rapaz. Isso no mundo antigo, tá? Que eu estou falando. No mundo antigo. Vejam. Os fenícios dedicavam-se ao artesanato, chegando a inventar, inclusive, o vidro transparente. Como é que é, professor? Ei, eu sei que tu está viajando, aluno, com tantas informações boas. Os fenícios, eles chegaram a inventar o vidro transparente, que nós conhecemos hoje, que você conhece hoje. Mas como? Técnica. Por exemplo, na agricultura, eles cultivaram as olivas e vinhas. E se dedicaram especialmente à pesca e ao comércio marítimo. Olha aí, pescar em alto mar, fenícios. Eles ampliaram as técnicas de tingimento de tecidos. Olha aí, a cor do tecido, na verdade, eles vão descobrir através de produtos, né? Vão colorir. Destaca-se a tonalidade púrpura, que é através do molusco que eles pegam, que obtém essa essência, e que era muito procurado pela elite, não era qualquer um. Dessa cor vem a palavra fenício, púrpura. Construíram grandes e importantes navios. Eles deixaram suas marcas na história. Ei, quando se fala em fenício, você já tem que lembrar e mencionar o povo. Eram fera. Olha aí. Colônias e rotas comerciais fenícias. Eles estão aqui, ó. Cara, é por isso que essa região de Damasco, nossa. Vocês já viram, né? Damasco ali, onde estava tendo a guerra da Ucrânia, né? Ali perto da Turquia. Ei, é aquela região ali, aquela região muito rica. Ali onde é hoje a Rússia, onde temos a Ucrânia, temos ali a Damasco, ó. Ugarite, Biblos, Tiro. Professor, é verdade. Pois é. Aquela região, ela é rica em história. Aluno, preste bem atenção. No vermelho aqui, eu tenho as rotas comerciais. Está ali em cima, né? Ele sai de Damasco, de Tiro, por todo o mar Mediterrâneo. Vão para a Sicília, Sardênia, até chegar ali na Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, que vão fazer parte. E olha só, vão até mesmo nas Ilhas Britânicas, até na Inglaterra. Há relatos que vieram até o Brasil. Há relatos que vieram até no Guaporé. Eu já fiquei sabendo disso também. Incrível. Ó, aqui são as cidades fenícias.
as principais colônias e a área de expansão. Aonde eles conquistaram? Ó, basicamente, onde é hoje aqui, Casabranca, lá em Marrocos, essa região, foi conquistada. E olha só o que eles produziam, o que eles tinham. Escravos, cerâmica, cereais, metalurgia, o vidro, o papiro, o sal, o têxtil, o marfim, o ouro, a prata, o cobre, o estânio, o chumbo e a madeira. Ei, pense no povo top das galáxias. São os fenícios. Nenhum outro, quer dizer, vai ser por período, né, na verdade? Em cada período tem um povo que se destaca. Nesse caso específico, eu tenho os fenícios. Fechou? Localizada o Oriente, localizado no Oriente do Mar Vermelho, né? Perdão, do Mar Mediterrâneo. A Fenícia, ao contrário do Egito e da Mesopotâmia, não possuía terras férteis. Por isso, da necessidade de se tornarem extremos navegadores. Por isso, da necessidade de conhecerem o mar e de fazer comércio. Como não tinha terra fértil, o único jeito era ir para o mar e fazer negócio. Sua economia dependia do comércio, da navegação. E sua religião, eles eram politeístas. Então acreditavam no Deus do mar, da nuvem, do sol, do vento, tudo eles buscavam uma proteção religiosa. Conhecido pela sua grande capacidade de navegação, os fenícios foram responsáveis pela grande parte da integração do mundo antigo. Olha que legal! Com sua capacidade comercial e rotas marítimas que ligavam portos de todo o Mediterrâneo. Além disso, sua expansão fez com que grande parte do alfabeto passasse a ser utilizado. Sendo a primeira expressão de uso extensivo dessa arte por parte de uma sociedade. E aí, aqui você vê a expansão do comércio. De Damasco, Tiro, Biblos, Ugarite, para todo o mar Mediterrâneo. Louco, né? Pois é, muito louco. E aí, por último, eu irei falar sobre o povo persa. Ei, pensa no povo guerreiro, habilidoso com a arma, aí é diferente. Então, cada povo vai ter a sua habilidade. Os hebreus é mais o lado religioso. Os fenícios são mais comerciantes. E os persas? Agora é diferente. Os persas ocupavam a região nordeste da Península Arábica e também uma porção da costa oriental do Golfo Pérsico. Aqui eu tenho a Península Arábica, certinho? Aqui eu tenho a Pérsia. As principais cidades aqui, ó. Nós estamos aí há 1.500 anos, antes de Cristo, e já era bem movimentado. Lídia, Capadocia, né? Capadócia. É a Capadócia, rapaz. Já existia. Olha, a Cilícia, né? Babilônia. Nossa. Avançamos. Aí, os guerreiros persas. Vocês já viram que no MMA aparece o elmo, né, do guerreiro persa. Que, na verdade, depois lá na frente, os gregos e os romanos irão projetar essa imagem dos persas de guerreiro, de ser forte, habilidoso, nos guerreiros gregos e depois romanos. Vejam, Pérsia, a expansão da Pérsia, e aí você tem Persa, você tem Pérsia. Somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores. Olha que legal! Que estiveram no seu poder
todos os povos conquistados pelo Império Persa tinham de pagar imposto, mas não era obrigado a deixar de lado os seus costumes ou a sua língua. Parabéns! Se eles conquistam, mas eles não vão proibir. Não vão proibir. Pode continuar com seus costumes e pode continuar com as suas línguas, inclusive suas tradições. Os persas, eles ocuparam a região da Pérsia, que é hoje o atual região do Irã. Este povo dedicou-se muito ao comércio, fazendo desta atividade sua principal fonte econômica. Tanto é que são os persas que vão ser os primeiros, quer dizer, os árabes depois, né? Vão ser os primeiros a escravizar a África. Na política, era toda dominada e feita pelo imperador, soberano absoluto, que mandava em tudo e em todos. O rei era considerado um deus. Desta forma, o poder dele era um direito divino. Olha que legal. Quem é que vai questionar? Tu é doido? Só se for para querer morrer. Na religião, os persas eles eram dualistas e tinham o nome de zoroatrismo ou madaísmo, criado em homenagem ao Zoroastro ou Zaratustra, o profeta e líder espiritual, o criador da religião dos persas. Vejam, esse aí é o grande Império Persa. Eu tenho aqui a região da Arábia, ó. O amarelo é o Pérsia. Está aqui ela, certinho? Que fica no Golfo Pérsico. E aí o domínio aconteceu nesses períodos. Massa, né? Vejam. Ciro, o Grande, é ele que vai dar início à ampliação do território dos persas. Então a ideia de Ciro era ampliar a sua região. Porque ampliando, ele teria mais alimento, ele teria mais impostos. E ele seria mais soberano. Ciro Grande, esse monumento foi encontrado no Parque Olímpico de Sydney, na Austrália. Aliás, esse monumento se encontra no Parque Olímpico da Austrália. É escultura em relevo de tijolo vidrados, que foram encontrados nas ruínas de um palácio em Persépolis. E aí, no detalhe, um par de guerreiros persas, vocês estão vendo aí. Por quê? Você vê aqui, ó, a lança e aqui, ó, o recipiente de flecha que eles carregavam atrás. Ciro o Grande foi o mais importante imperador dos medos e também dos persas. Ele conquistou vários territórios, quase sempre através de guerra. E em 509, conquistou a Babilônia, levando o Império de Helesponto até as fronteiras da Índia. Ok? E aí, depois eu tenho o Dário, ele vai dividir o Império em satrapias para melhor administrá-lo, em decorrência da extensão alcançada pelo Império de tão grande. Os povos dominados pelos persas podiam conservar seu costume, suas leis, sua religião, sua língua, eram obrigados a pagar tributo e também servia ao exército persa. E aí, na administração, Dário realizou tudo isso que vocês viram na aula de hoje. Fechou? Vem para mim. Aí, como material complementar, temos os Hebreus, Fenício e Persa, traduzido. Então, aperte no clique e assista esse material. Ou então leia. Daqui a pouco eu volto para a revisão de 5 minutos. Tchau, tchau.